Olá, tudo bom? Live do Capetinha aqui no canal do Mano Viewer. No YouTube, Mano View Bonecos. Tudo bem, gente? Tudo certinho? Tudo legal? Cara, tava vendo no X um canal só esperando para ver a boa do dia. Eu já começo já com os dois pés no peito, hein? Cuidado. Então eu tava vendo um canal, um tal de Gray, em inglês, tá? J. Gray Friend, Gray com Y. E ele tava contando uma história que sabia que não tem Banco Central nos Estados Unidos, né? Wagner Baial, tudo bom? Tudo tranquilo, que beleza. Não tem Banco Central nos Estados Unidos. Lá é chamado Reserva Federal, o banco lá. Federal Reserve Bank, né? De repente você pode pensar, foi um jeito que eles bolaram, né? Um outro nome, onde já se viu você não ter Banco Central, né? Pois é, cara. Eles não têm. Estados Unidos não tem Banco Central. Um banco do governo emitindo dólares, não tem. Oi, Guilherme Watanabe.com. Dá um beijo pra sua filha. Te amo, amor. Então eles não têm um troço chamado Banco Central lá. O que eles têm? Tem esse Federal Reserve. É um banco que é privado. É privado, tá? Bom, esse Federal Reserve Bank, ele é meio, né? Nem eles sabem definir. É empresa mista, Capetinho? Olha, não sei se dá para falar isso aí. Juca, fala, abraços fraternos, Tchê da Mata, eita, que beleza. Então, o que esse Gray conta aqui, né? Deixa eu... Mano, o viewer tá olhando aqui para a gente não falar bobagem. Bom, então, entre 1800 a 1910, os Estados Unidos tinham um monte de banco, tá? Tinha pelo menos... E cada banco lá emitia o seu próprio dólar. Sabia? Sim, gente. Os caras mandavam imprimir o próprio dinheiro. Era uma bagunça. Diz que tinha mais de 30 mil. Tinha 30 mil tipos de notas. De sistema de corrente. Como é que foi? Currency, né? Qual que é a tradução? De moeda corrente. Tá? Válidos em todo o território estadunidense lá. Olha que bagunça, né? Então tinha tudo 30 mil, cara. Tinha 30 mil tipos de dólares. Aí, às vezes, um banco falia e aí aquele dinheiro deixava de valer, né? Perdia a validade. Então ele não servia mais. E aí surgia banco, quebrava banco e era uma bagunça. Assim, tinha muito banco lá. Aí em 1800 a 1910, em novembro de 1910, o rapaz aqui conta que um senador da República, um tal de Nelson Aldrich, ele resolveu fazer uma comissão nacional monetária, tá? E aí ele chamou lá uns cinco ricaços lá, sabe? Uns cinco homens mais ricos dos Estados Unidos. Quem que ele chamou? Vamos ver aqui. Um tal de Paul Warburg, que era sócio de uma tal de Dunlop and Company. Era um arquiteto. Ricaço. Frank Vanderlip, que era o presidente do National Citibank, que virou o Citibank de hoje. Charles Norton, o presidente do First National Bank de Nova York, né? O First National Bank de Nova York. E o Benjamin Strong, futuro diretor, era um ricaço também, futuro diretor do Federal Reserve Bank de Nova York, tá? E eles queriam acertar essa bagunça.
né? Fala assim, pô, não pode, temos que fazer uma moeda única, né? Para organizar isso aí, o governo tem que... Mas daí eles falaram assim, mas gente, se a gente fizer um banco central, é um banco do governo. Aí vai contra tudo que a gente está pregando, que é o liberalismo. Né? Isso em 1910, tá? 10 anos depois teve, 19 anos depois teve o crash, né? Da Bolsa de Nova York. 1910, isso, tá? Se nós temos que organizar essas moedas, não pode ficar esse samba do crioulo, né? Samba do americano, do estadunidense. O blues do estadunidense louco, né? Não pode, não pode. Então, assim, mas se fizer um banco central do governo, vai ser um escândalo. Vai queimar nosso filme. A gente tem um princípio liberal. Aqui é o país da liberdade. Então, eles fizeram esse chuncho do Federal Reserve vendendo da seguinte forma. O que é Federal Reserve? É reserva federal. Então não temos um banco central. Nós temos uma reserva do governo federal nas mãos da iniciativa privada. Ó que bonito. Tá? Com poderes de emitir, imprimir moeda e recolher essa moeda, tá? De intervir na economia. E aí o que eles têm? Eles têm o plano deles era... Como é que é o banco hoje, né? O banco hoje, ele tem controle das taxas de juros, ele regula todos os outros bancos que aparecem. Quero abrir um banco, tem que bater um papo lá com a Reserva Federal, o Banco da Reserva Federal. Imprime e recolhe as notas de dólares e dá suporte, né? Ele dá respaldo para de 20 de retaguarda, né? Ele dá como que fala, você tem que ter um paizão ali que te dê crédito, né? Ter o crédito, ter a fiança, né? Ele te afiança em 20 trilhões de dólares. Então, quando você está dentro desse sistema financeiro dos Estados Unidos, você faz parte disso aí com um banco, você tem lá uma fintech lá fazendo parte desse banco, você tem por trás 20 trilhões de dólares te garantindo que você vai quitar suas dívidas aí, né? Olha, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. Tá louco, né? Esse é o poder dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fala grosso por causa desse dólar que que tem o apoio do Federal Reserve, da Reserva Federal. E são vários. Eu acho que esse tweet fala pelo menos em 15 Federal Reserves, que garante o dólar, né? Por isso, cara, tá muito estranho uma manobra aí do Trump de lançar uma criptomoeda, porque todos sabem que criptomoeda não tem esse respaldo, não tem, porque é liberdade do sistema bancário, mas o sistema bancário tem essa retaguarda, essa fiança, né? Ele tem essa proteção por trás. E a cripto não. A cripto você acredita e a tua crença, né? E todo mundo pondo dinheiro lá. Se o cara sumir com esse dinheiro aí... Então agora o Trump quer dar uma garantia do Federal Reserve para criptomoeda, né? Aí vai aquela bela ideia do Suzuki de estamos fora do sistema bancário, do SWIFT bancário. Acabou, né? Vai acabar. Muito bem. Capetinha10k@gmail.com, live do Capetinha. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, é só enviar aqui o seu crucifix para Capetinha10k
crucipix@gmail.com, chave crucipix para qualquer valor. Doe se quiser, doe se puder. R$ 6,66, 66 centavos, 6 centavos. Realmente, o que você puder, se você quiser ajudar o meu trabalho aqui na internet, tá bom? Se você não quiser ter o nome, que a gente põe ali no vídeo, né, que vai no Shorts e vai no Instagram e no TikTok, a gente põe só as iniciais, basta você pôr 1 centavo no valor. Então, por exemplo, R$6, aí põe R$6,01, eu só vou pôr a inicial do seu nome, tá bom? Vai que, né, você, sei lá, né, você tem uma família católica, cristã, evangélica, neopentecostal aí, né, não cola bem, por enquanto, dizer que você é amigo do capeta, é devoto do capetinha, tá bom? Eu faço esse favor pra você, tá joia? Pra mim só interessa seu dinheiro, é isso que eu tô querendo dizer. Se você não quer ser meu amigo, problema teu, meu irmão, tá bom? capetinha10k@gmail.com. Vamos lá. Certo, gente, você sonha? Seu sonho é ficar milionário? O que você vai fazer para realizar esse sonho? Vai se dedicar, vai perder a hora de descanso, vai trabalhar muito. Sabia que os bens do milionário são empresas, bancos, investimentos, fazendas. Preste atenção no plural. E o seu bem, qual é? Seu bem é o trabalho, meu amor. É sim. Sua propriedade privada é trabalho. Carro, casa, relógio, correntinha não são propriedades privadas. Não. Sabe por quê? Porque eles se depreciam. Quando você for vender, não vai lucrar. Tem que vender mais barato. Casa até que não, né? Mas só uma casa, cara, muito pouco, né? Mas carro deprecia, roupa deprecia, correntinha de ouro, vixi, né? Deprecia, porque a correntinha, além de ser falsa, além de ser ouro falso, mesmo que seja uma liga aí de 14 quilates, você paga muito mais caro, porque tem o valor da peça, né? O valor de artesanato. Ele não é só o valor do ouro. E se você, por exemplo, for lá na caixa fazer a fiança ouro da caixa, eles não vão te prestar o valor que você pagou na loja, né? Vão ver, não, realmente esse ouro aqui. E ouro 14, se eu não me engano, também não aceita, tá? É muito pouco, muito baixo valor. É quase uma bijuteria. Muito pouco ouro nos metais ali. Então, gente, você não tem propriedade privada, tá? Então, para poder fazer essa propriedade privada gerar renda, como o milionário tem, tá? Você só tem o trabalho. Você trabalha, você ganha. Não trabalha, não ganha. É assim. Você é um trabalhador, tá? O trabalho vai permitir realizar esse sonho? Essa é uma grande questão, né? Essa é uma grande questão. Todo aquele que depende do trabalho para obter renda não pode parar, senão fica sem renda. Se adoecer, não ganha. Claro que há algumas atenuantes do tipo pensão, renda de outro trabalhador na família. Desde um motoboy, um atendente de balcão, até o dono de uma empresa, padaria, metalúrgica, casa de material de construção, é trabalhador. É trabalhador. Ele pode ter bastante dinheiro, mas é um trabalhador. Porque se ele para, ele ganha muito dinheiro. Mas se ele para de trabalhar, todo esse dinheiro vai embora. Está empenhado esse dinheiro. Esse dinheiro está empenhado do negócio, né? Então, ele precisa trabalhar, ele é trabalhador, mesmo que tenha muito dinheiro, tá? Houve um tempo em que trabalhadores saíam da periferia e iam até o centro da cidade trabalhar. Às vezes vinham de uma cidade próxima e voltavam no fim do dia. O transporte hoje virou custo. Um tempo depois, as pessoas até sacrificavam uma parte do salário para pagar transporte. Hoje, isso não dá mais. Isso se chama tomar lucro do trabalho. Esse dinheiro do transporte fica com o patrão. Ele não quer mais pagar essa despesa que com a pressão
da extração do lucro, né? Extrair, assim, como se fosse um mineiro, né? Como se extraísse o ouro do rio. O patrão, o rico, ele extrai do trabalhador parte do lucro dele na empresa. Aí, de repente, o transporte coletivo virou um negócio. Então, assim, se isso vira um negócio, ele acaba sendo uma despesa muito grande na renda do trabalhador. Antigamente o trabalhador falava, eu pago uma coisinha no transporte. Falava assim, bem assim, né? Eu pago uma coisinha, desse jeito assim. Querendo dizer que aceitava o encargo para poder trabalhar. Agora não dá mais. Transporte é despesa, é dispendioso, transporte é caro. Assim, se ficar sem, você não consegue trabalhar. Se você não consegue ir até o trabalho, você vai e volta a pé, né? No primeiro dia você até consegue, mas depois, salve Baptistic, tudo bom, querido? Aí você não tem como, tá bom? Bom, você começa a pensar essas coisas e quem te ouvir vai falar que você é um comunista, tá? Se reclamar que está cansado de tanto trabalhar, entra cedo, sai tarde, sem tempo para comer, mijar, fumar um cigarrinho. Um preguiçoso comunista. Se ajudar uma pata a atravessar a rua com seus patinhos, lá o comunista fazendo assembleia socialista, lá. Comunista sindicalista lá. Não, eu só estou ajudando a patinha aqui, tá? Falar em comunista aí, ó, Manoviewer, tomando chá no meio da live aí, ó, vagabundo comunista, sem vergonha. Bom, isso é o medo do patrão, que não gosta de organização do trabalhador. Na verdade, o patrão não quer saber se é comunista ou não. Ele nem sabe o que é comunismo. Disse que estudou, que leu na universidade, mentira. Na faculdade, a faculdade dele ele fez no boteco, no poteiro, onde faz pote. Não saía de lá. Rico não precisa estudar, portanto, seu patrão tem diploma, mas estudar ele não estudou, tá? Mas ele sabe que quando tem coisa errada na empresa, os trabalhadores reclamam, basta bater o pé, fazer cara feia, ameaçar demitir, que todo mundo abaixa a cabeça e volta a trabalhar nas péssimas condições. Mas se um grupo representante falando firme, olha na cara do patrão, não é bem assim não, meu senhor, por favor, abaixe o tom, isso é assédio trabalhista, o patrão vai se acalmar na hora, vai conversar manso como um pangarezinho, pois o que eu falei, rico tem medo do trabalhador. Enquanto o trabalhador está desunido, indo um contra um ou outro falar com ele, ele ameaça esse um para botar medo no outro. Ele volta para assustar todo o resto dos colegas. E assim ele vai levando. Na ditadura militar, lá para os anos 70, ali, 80, o delegado de polícia civil era fera nas cidades pequenas e médias. Mandava tanto quanto o prefeito e o padre. De vez em quando havia uns babado louco nas empresas, fábricas, e o patrão pedia para o delegado intervir. Aí o delegado chegava junto, um berro na cintura, às vezes sozinho, se ele fosse grandão e cara feia, às vezes ia com 2 investigadores com aquelas escopeta calibre 12, assustadora, né? O povo não era acostumado, trabalhador, né? Não tinha treta, greve ou rebelião na cidade pequena. O trabalhador, então, o trabalhador voltava a trabalhar. Daí, né, vai uma, vai duas, vai três, o trabalhador começou a ficar esperto, começou meio que pensar um pouco, né, para variar, muito bom, tá? Na hora que eles iam tretar, eles chamavam um interlocutor, um cara para organizar um pouco a coisa toda assim, um vereador, ou quando formava um sindicato, tá? Aí quando tinha todo mundo ali, o trabalhador ficava organizadinho, fazia placa, ficava em fila que nem soldado, fazendo cara feia, tudo aquele grupo, aí o delegado arregava. Não tinha como. Você tá aquela turma, tinha lá 20, 30, sabe?
tudo, mulher, homem, jovem, velho, tudo ali assim, braço cruzado, olhando feio para ele, não vindo assim, ô doutor, né? Ô doutor, bajulando o machão. Aí ele arregava, hein? Aí ele pegava e falava, a voz até falhava, o que vocês estão fazendo aí? Né? Mudava o tom. Era cachorrão. Aí depois, aí virava gatinho. Falava fino, afinava, tá? O delegado, polícia militar, juiz, arregava. E eu vi o quanto o trabalhador juntava uma galera, mostrava a organização, não tinha. Arregava. Vinha tropa de choque, arregava. O trabalhador ali, tropa de choque chegando lá, o trabalhador fincando o pé, né? Hoje é diferente. Opa, Kleber Costa, valeu, obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo crucifix, tá? Ele fincava o pé, não tinha o quê, tá? Gente, assim, coisa de tropa, desfile militar mesmo, marchando. Então a polícia militar entendeu isso muito bem. Começou a eleger vereador, deputado e agora prefeitos, policiais militares. Os delegados de polícia civil também. Quer categoria mais folgada hoje em dia? Polícia militar. Quem mexe com eles agora, quem que mexe? Que eles têm bancada da bala. Deputado da polícia militar. Ninguém enfrenta mais a polícia militar. Né? Que é isso? Organização de classe, tá? Você está sonhando aí em ficar milionário jogando na bet? É um caminho, desejo boa sorte. Mas outro caminho é deixar de sonhar e partir para a organização dos seus colegas de trabalho. Porque o sonho é chamariz do idiota, criado por uma agência de propaganda e marketing para fisgar otário da telecena, bet, carnê do baú e curso de informática. Teus bisavós trabalhavam nessa coisa detestável que você chama de CLT. Coisa de origem fascista, eu admito. Junto com outra coisa chamada sindicato. Teu bisavô comprou a casa dele, 2, 3 carros, uma chacrinha, criou todos os filhos, e sua avó não precisou trabalhar e alimentou seu pai e sua mãe com bolo de fubá, bolo de chocolate, bolinho de geleia, pão caseiro, carne de panela e um feijão com arroz dos deuses que você nunca mais experimentou. Tá? Isso veio da organização de classe. Tá? Não tem jeito. Então, assim, o patrão faz você sonhar, mas o comunista põe você para fazer ação. Tá? É isso aí. Beleza, gente? Essa é a live Super Speed Racer do Capetinha de hoje, tá bom? Beijo!